Amados, Shalom, Shalom. Vamos a mais um vídeo. Hoje é o terceiro vídeo da série Versos Explicados, ok? Esse versículo é um dos que eu amo muito particularmente porque ele fala da nova aliança. A nova aliança é uma esperança, a nova aliança é uma certeza, a nova aliança é uma mensagem mais do que esperada no Messias. A nova aliança ela é algo revelador, que deve ser vivida e seguida. Mas temos que tomar cuidado, porque existe muita adulteração, engano, falhas por ignorância ou maldade. Não cabe a nós julgar, mas cabe a nós corrermos desses que praticam tais falhas e ensinam inverdades da palavra. Por isso, que o Eterno abençoe o seu coração em nome de Yeshua, que o Espírito de Adonai faça com que a palavra dele fique gravada em seu coração, em sua mente, e você então assim o adore em espírito e em verdade, ok? Vamos lá conhecer qual é a citação mais importante para compreender corretamente a nova aliança. Lá, no erroneamente, pessimamente chamado Velho Testamento, já havia sido anunciado que aliança era essa nova aliança que surgiria. Poucos conhecem, não? Lá em Jeremias, capítulo 31, leia do versículo 30 ao 33 em sua Bíblia. Eu estou utilizando a Bíblia Judaica Completa de David Stern, ok? Mas em qualquer versão você vai encontrar as mesmas palavras, mesmo que sejam sinônimos, mas o ensinamento é o mesmo, palavras que vão dar a mesma nova aliança para que você saiba do que se trata a nova aliança. As coisas que acontecem no que a gente chama Evangelho, no que a gente chama de Novo Testamento aqui no Brasil, na verdade são resultado de profecias. O Messias só é Messias porque existia uma profecia falando a respeito dele. E ele tinha que cumprir essa profecia. Se ele não fizer corretamente, fielmente ao que está na profecia, ele não serve para ser Messias, não é verdade? E nós sabemos, nós da Roxiana aqui do Brasil, temos plena certeza que Yeshua é o Messias da casa de Israel, o Messias judeus e etc. Da mesma maneira, assim tem que acontecer com a nova aliança. Para ela ser uma aliança legítima, precisa cumprir o que estava profetizado em Jeremias. Vamos conhecer? Vamos lá. Pegue a sua Bíblia e vamos ver juntos aqui o verso. Eu vou ler aqui na minha, é o mesmo que está no texto aí, né? Eis que estão chegando dias, diz Adonai. Estou lendo de forma resumida o que está aqui, né? O que o Eterno diz? Quando farei uma nova aliança. Então o Eterno está profetizando que no futuro haveriam dias que chegariam para a casa de Israel trazendo uma nova aliança. Isso é verdade. Isso é mensagem da Bíblia hebraica. Pode pegar qualquer Bíblia, a Bíblia hebraica, aquela verdinha. Você, da editora Sefer, por exemplo, você vai encontrar lá que em Yermeiahu, que é o livro de Jeremias, do versículo 31 até o 33, essa mensagem do Eterno prometendo uma nova aliança. O que as igrejas no Brasil não sabem é que essa nova aliança não é com a igreja, e sim com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso é uma expressão completamente judaica, porque o reino de Israel foi dividido em dois, o do norte e o do sul. Sabemos que o Messias vem das tribos que ficaram para o sul, de Judá, ok? Mas a do norte, que englobava as 10 tribos, que entre aspas perdidas estão, e serão todas restauradas, essas tribos eram conhecidas como a casa de Israel, a do norte, e a casa de Judá, a do sul. Então, aqui nós tínhamos 2 tribos e as outras 10 na casa de Israel, tá? Aqui então nós estamos usando uma expressão, nós não, né? O profeta Jeremias está usando uma expressão completamente judaica para toda a globalização de toda a casa de Israel, que compreende as 12 tribos de Israel. Entende?
Então, há uma expressão clara aqui, para quem conhece a cultura judaica e hebraica, que o Eterno está falando que a nova aliança é para as 12 tribos de Israel, ou seja, para o país de Israel, aonde está estabelecida a casa dele, a congregação dele, a igreja dele. Tá bom? Então veja bem, é feito com essa nação. Muitos interpretam a nova aliança como sendo o cancelamento do povo de Israel. Agora ele não mais tem privilégios, não mais é uma nação santa, não há mais nada para Israel. E quem é o centro de tudo da nova aliança é o gentio em outros países. O Eterno, sabendo que essa bagunça teológica iria surgir e que esses tipos de enganos seriam pregados, ele já profetizou com antecedência aos acontecimentos, porque ele é onisciente, que a nova aliança era para as 12 tribos de Israel, para a casa de Israel e para a casa de Judá, exatamente para todo sincero de coração, ler, aprender e viver a verdade pura, simples, tranquila, só ler, não precisa nem pesquisar nem nada, só ler e entender, ok? Então, uma vez que a gente já sabe para quem foi dada a aliança, como nós queremos entender os valores dessa aliança, nós devemos procurar quem? Os romanos? Claro que não. O que a Itália tem a ver com a casa de Israel? Nós devemos procurar os teólogos brasileiros? Claro que não. Nós devemos procurar israelitas crentes em Yeshua, o Messias, e aprender com eles. Até os não crentes vão falar de uma nova aliança de uma maneira correta, né? Tem algumas falhas aí, né? É melhor você procurar um israelita crente. Nós da Roxiana do Brasil somos israelitas, nós não somos cristãos. Nós somos israelitas seguidores de Yeshua de Nazaré. Ok? Nós somos discípulos, talmides de Yeshua. Tá bom? Então, é importante compreender a Bíblia no seu contexto original, porque é completamente revelador e diferente quando se faz isso, tá bom? Então, você já sabe aonde buscar o conhecimento do conteúdo correto da nova aliança, que é na casa de Israel, ok? Então, vamos lá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei, né, pela mão e os tirei da terra do Egito. Aqui está falando para o povo hebreu. Fiz com seus pais, está falando para Israel mesmo. Tá bom? Os pais da fé deles ali, os pais literais deles, tá bom? Que foram resgatados do Egito. Porque eles violaram minha aliança. O Eterno está reclamando, não que a aliança não prestava, que não valia de nada. Não, ele está reclamando da desobediência. Olha só, ainda que eu, de minha parte, tenha me sido, né, como um marido para eles. Você sabia que o Eterno é casado com Israel? Ele é marido de Israel? Sabia disso? Jerusalém é chamada a cidade da paz, mas é a cidade do grande rei. O Machia é marido de Israel. Sabia disso? Adonai é marido de Israel. Sabia disso? Agora tem gente querendo divorciar esse casamento. Casa com um monte de gente pecadora que faz um monte de coisa. Não, não. O que o Eterno uniu não separa o homem. Tá bom. Para homens e mulheres pecadoras, separar, já é um problemão, porque o que o Eterno uniu não separa o homem. E é verdade, não está errado essa teologia aí, esse ensinamento que é um problema e tal. A família é base da sociedade, tudo isso é maravilhoso. Mas se isso se aplica a um homem e uma mulher pecadora se separando como um grave problema, imagina o santo que nunca erra, que é o Eterno. Você quer separar ele de Israel por quê? Tá entendendo? Isso é proibido, isso é erro grave, tá? Então, tenho sido um marido fiel e continuo até hoje. O Eterno é marido de Israel, nosso povo. Para eles, diz Adonai. Continua. Pois esta é a nova aliança. Aqui ele já entra nos valores, no teor dela. Que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Farei com quem? Com a igreja? Com a casa de Israel, está escrito. Só estou lendo.
farei com a casa de Israel a nova aliança. Depois daqueles dias, diz Adonai, qual é o conteúdo? Minha lei, minha Torá. Porei a minha Torá, lei, dentro deles. Opa! Essa aliança que tinha sido violada aqui, agora vai ser interiorizada dentro do nosso coração. Então repare, o que tinha sido dado no Sinai não é cancelado, ele é transportado para dentro do nosso interior, para que a gente pudesse ser uma coisa só com o que foi dado no Sinai. Está entendendo? Ou seja, o verdadeiro nascimento no Espírito, aqui, quando você se converte, quando você abraça a nova aliança, eu estou falando do batismo no Espírito, dos dons, etc. Estou falando de receber o Espírito de Adonai para purificar a sua vida. Ele já entra colocando a Torá dentro do seu coração, tá? As leis dele, e escreve também lá. Além de colocar, ele escreve, quer dizer o quê? Que ele grava. Lembra que antigamente não é com caneta que só passa. Antigamente, para escrever, muitas vezes era talhado. Você ia batendo assim, esculpindo a pedra. Então o Eterno está dizendo que vai esculpir o teu coração para que fique gravado de uma forma a sua lei, a sua Torá, que nunca se apague. Não deixe nenhum pregador falar contrário a isso. Pois o teu marido é que faz isso no teu coração. Você que é verdadeiro, sincero adorador dele. Não interessa se é cristão, se é católico, se é isso, aquilo. Sai desse caminho e venha aos braços do Deus da casa de Jacó. O nosso Elohim. E queira, sim, que ele seja também, com os valores dele, com a Torá dele, o seu marido. O seu Senhor. O seu Salvador. Entende? E aí ele vai talhar em seu coração essa nova aliança. Se ajoelhe na sua casa e peça essa experiência. Incluindo os 10 mandamentos dados no Sinai, para que eles entrem no seu coração. Lá em Êxodo 20, pegue e leia tudo. Se tem algum daqueles mandamentos que você nem sequer sabia que estava lá, ou que você não cumpre, peça que essa nova aliança seja tão real ao ponto de você passar a obedecer todos os 10. Tá? Todos os 10, ó. 10. Tá bom? Então, ele vai talhar em nosso coração. E aí, resultado dessa nova aliança, serei o Elohim deles, serei o Deus deles. E eles serão o meu povo, diz Adonai. Tremendo, não? Então, só uma revisão geral. Primeiro ponto, a nova aliança não é com a igreja, sim com as 12 tribos da casa de Israel, número 1. Número 2, Beit, né? O Novo Testamento prega a mesma coisa. Olha que legal. Você pensa que isso foi falado só aqui? Não, tá aí, ó. Vai lá ver Hebreus capítulo 8, do versículo 7 ao 10. Você vai ver que o erro não está na aliança, não está nas leis. A lei não tem nada de errado, a lei é uma bênção. Na verdade, diz o apóstolo Paulo, o mandamento é santo, justo e bom. Então, você veja que o erro é por causa de ser algo temporário. Ele faz a comparação entre o santuário celestial e terrestre, enfim, aí é uma teologia mais profunda. Mas para conferir o que nós lemos aqui no livro de Jeremias e o que foi profetizado, fica bem claro nesses versos aqui. E é bem fácil, tá bom? É só você ler, não vou nem abrir para comentar. Terceiro ponto. À vista de Adonai, só quem pratica a Torá é justo e será justificado. Quem ensina isso daí é o rabino Shaul, conhecido como apóstolo Paulo, em Romanos 2, versículo 13. Por quê? Porque quem tem aliança com ele, quem está na nova aliança, é que recebe a graça salvadora do nosso Salvador Yeshua, do nosso Mashiach, entende? Para que a graça seja aplicada no seu coração, você tem que entrar na nova aliança. Para que ela transforme os nossos pecados, por mais que eles sejam vermelhos como escarlate, e faça eles brancos como a neve, o seu sangue venha purificar, a sua água do Espírito venha lavar, nosso coração tem que ser a tábua da lei do Eterno. Porque é ela que vai ser o marco divisor entre o que é e o que não é pecado, para que você saiba que errou e precisa do sangue para se regenerar, para se libertar do pecado. Não
um sangue para transformar o pecado em uma coisa válida e você continua. Aí não é mais graça, aí já vira uma desgraça mesmo. Tá bom? Então cuidado com a graça barata que ensinam por aí, que é uma graça que anula a lei ou que é contra a lei. Muito pelo contrário, a graça não anula a lei, ela estabelece. Ok? Diz o próprio apóstolo Paulo também no livro de Romanos, quem tem a graça anula a lei? Não, de maneira alguma, antes confirmamos a lei. Olha que diferente. Antes confirmamos a lei por causa da graça, da boa nova. Então é o oposto do que se ouve por aí, tá? Vamos lá. Quarto comentário. Se você não crê em Paulo, porque não andou com Yeshua, porque tem pessoas que dizem, né, mas o apóstolo Paulo não andou face a face com Yeshua, o apóstolo Paulo não era um dos 12 apóstolos, ele foi mais um encaixado lá, né? Então que tal você confiar no próprio irmão dele? Tiago 2, capítulo 2, versículo 12 ao 14, você vai ver lá, Tiago falando desses valores da nova aliança e das consequências para quem desobedece à nova aliança. Como isso é sério. E até onde isso vai ser lembrado e anunciado, inclusive até mesmo no juízo final, amados. Isso é uma questão de salvação para a tua vida, de bênção, tá bom? E também Pedro, que foi o que mais andou com Yeshua, que era uma das colunas da casa de Israel, as duas aqui principal, né? Que lá do eterno, do nosso Mashiach. Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, fecha com chave de ouro o conhecimento dessa mensagem. Que você possa ter compreendido. Shalom, amado. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom.